Que bom que eu... Eu achei que tava. Boa tarde a todos, tudo bem, pessoal? Como é que tá? Papo Tarde. 4.0. Hoje a gente está aqui com o pessoal do BRI, nós vamos falar sobre blockchain, um assunto super interessante que tem a ver com novas modalidades de negócio, novas possibilidades de negócio. Eu acho que é um assunto interessantíssimo quando a gente fala de inovação, né? Então quero dar as boas-vindas aqui para o pessoal, para o Carl, para o Rodrigo, para o Thiago, também para a Manu, que está aqui comigo, para a nossa equipe aqui do Backstage, a Gabi. Nós vamos começar agora o nosso bate-papo, vou passar para a Manu se apresentar, e aí logo depois a gente pode começar a entender o que é o blockchain, o que é o grupo, o que é o trabalho de vocês. Beleza? Manu, se apresenta para a gente, por favor. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Manu, UX Designer do Cessul Lab. Estou junto com o Thiago aqui no Papo 4.0, onde a gente está recebendo a visita, né, e a companhia de pessoas com assuntos interessantes e com uma bagagem de conhecimento grande. Então, para a gente é um prazer ter vocês aqui. Hoje o assunto, com certeza, será de grande peso para a gente, como sempre, né? E mais do que nunca, a gente está numa reta aí de ápice do nosso Papo 4.0, então vai agregar muito para a gente. Passo para vocês aí, para vocês se apresentarem, falarem um pouco de cada um de vocês, e a gente inicia já as nossas dúvidas para que vocês nos ajudem aí no tema. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Silva, como gosto muito de apresentar, né, além de ser empreendedor, curioso e tal, sou pai. Isso é muito importante falar isso, porque isso marca uma trajetória de busca de novos conhecimentos. Sou integrante também do Conselho Empresarial lá do Cessul, em Varginha, e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma satisfação incrível estar na presença dessas pessoas aí, de vocês todos. Bom, seguindo então, Thiago Rossi, sou de São Paulo, estou morando em Lavras já faz algum tempo, e sou estudante e também empresário. Estou trabalhando junto com o BRI, com pesquisas e materiais educacionais, cursos voltados para o blockchain, né? Então, desde o ano passado a gente trabalha junto, voltado principalmente para a pesquisa do agronegócio e para modelos de negócios inovadores e inovação. Então, muito obrigado pelo convite e por estar na companhia de vocês aqui. Bom, eu sou Carl Amorim, iniciei o BRI Brasil há 3 anos atrás, com o lançamento do livro Blockchain Revolution. Eu não sou da área de tecnologia, sou da área de organizações em rede, empreendimentos em rede. O blockchain, para mim, é um negócio que veio para resolver uns problemas que eu estava enfrentando. E desde 2016 a gente tem prototipado soluções utilizando o blockchain para novos modelos de negócio, para sociedades autônomas distribuídas, para efetivamente usar essa tecnologia numa nova forma de relacionamento, mais inclusiva, mais diversa e mais abundante. Sou ser humano do planeta Terra, eu faço o que eu posso, com o que eu tenho acesso. Tenho 2 filhas, um cachorro, esposa, moro em São Paulo, e quando possível fujo daqui para não ficar perdido na loucura. Show de bola. Acho que nós estamos muito alinhados aí, pelo menos em quem nós somos, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais para a gente sobre o grupo. O que é o grupo, o que ele faz, como é que ele se organiza, como é que funciona o BRI? O BRI é uma organização autônoma distribuída. A gente chama de DAO, mas existe uma confusão com o conceito de
desde a origem da palavra até como isso se comporta, né? Para a turma que é de tecnologia, DAO é uma organização autônoma descentralizada que bota no meio uma máquina e não precisa de seres humanos para tocar essa empresa. Eu parto do princípio que a gente só tem 2 exemplos, né, graças a Deus são fictícios, sobre organizações onde são totalmente gerenciadas por máquinas. Uma gera o Terminator e a outra gera a Matrix, o que termina muito mal para o ser humano, né? Então, eu prefiro que as organizações sejam feitas por seres humanos, buscando a sua realização pessoal e profissional ao mesmo tempo no seu ambiente de trabalho. E o BRI foi criado dessa forma. Então, a gente não tem um processo seletivo. Quem quiser entrar, pode entrar a qualquer momento. Quem quiser se inserir num projeto, basta começar a interagir. Quem quiser liderar um processo, não precisa de autorização. Não precisa estabelecer uma cadeia de comando e controle, e todo o trabalho é medido e a receita é distribuída de acordo com a participação de cada um nessa produção dessa receita. Então é um sistema muito mais justo, muito mais inclusivo, que não está preocupado em punir quem está errado, mas sim em recompensar quem trabalha pelo crescimento dele. O que a gente aprendeu nessa caminhada é que quanto mais aberto você é, mais vem quem tem que vir e menos fica quem tem que ir embora. Né? A própria rede ela é autoimune e quem não sabe trabalhar em rede, quem não sabe reconhecer o outro, quem não sabe compartilhar, colaborar e trabalhar com transparência, geralmente foge de perto da gente. O Rodrigo e o Thiago estão nisso há 1 ano e 3 meses, acho que já. Eles podem dizer o que é essa experiência, né? Falo que é sempre responsabilidade, né? Quando a gente vai falar do BRI Brasil. Mesmo quando a gente está, depois da fala de quem iniciou isso e tal, mas isso também já vai como se diz, isso já vai se distribuindo ao longo dos anos, né, Cal? A intenção é essa. E mais do que falar o que é o BRI, eu gosto de mostrar, principalmente um pouquinho dessa jornada de 1 ano e 3 meses, as contribuições que o BRI já aconteceu, né? Porque às vezes a gente vai falar da questão da teoria, do conceito, e eu acho muito importante que eu, como empreendedor, fico cada dia mais animado com essa trajetória em pouco mais de 1 ano. Então, o Carl já falou ali nessa primeira, entre outras várias, a questão do livro Blockchain Revolution, que foi uma tradução feita de forma distribuída. Além disso, nós conseguimos promover, né, construir um curso para uma instituição de ensino com sede em São Paulo, prototipamos esse curso, né, era um curso de 60 horas, prototipamos esse curso num workshop que aconteceu também em São Paulo de 40 horas, e isso tudo feito de forma, como já foi de forma orgânica, sabe? Cada pessoa tem alta responsabilidade para saber seu papel e reconhecer o papel do outro. Além disso, aconteceu também da tradução do curso do Coursera, que é um curso de blockchain, que a gente também estamos como instrutores, né? As pessoas participaram. E agora, mais para o final aí, a tradução do livro Go Horizontal, da Samantha Slade, falando certo. E volto a falar, isso tudo foi feito com o máximo de transparência, sabe? As pessoas acompanhando o processo de cada um, entendendo o momento de cada um. E para quem foi empreendedor de uma maneira tradicional ao longo da vida, verificar tudo isso que aconteceu em pouco mais de 1 ano e outras ações como palestras, consultorias, etc. e tal, é muito empolgante. Eu consegui ver o tamanho que organizar em rede, se organizar dessa forma, deixa as ações essenciais. Então, assim, eu gosto muito, quando me perguntam sobre o BRI, eu gosto muito de falar o que a gente está fazendo, sabe? Resumindo, são pessoas que encontram também sábado, 7 horas da manhã, para trabalhar, livre e espontânea vontade. Isso e mesmo nesse frio, isso para mim é incrível. Sem ninguém estar ali, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso
Isso para mim é surreal. E acho que só complementando aqui, não tem muito mais o que falar além do que o Cal e que o Rodrigo falou, que a gente já tem praticamente toda a lista de atividades que a gente realizou neste ano, né? E desde o ano passado, na verdade. Só que para quem já trabalhou, para quem já esteve no mercado de trabalho, né? Quem está empreendendo e quem está nessa realidade de lidar com outras pessoas, seja num empreendimento voltado para o lucro financeiro, ou num empreendimento social, numa comunidade que seja, né, uma organização de bairro, qualquer coisa desse tipo, quando a gente consegue colocar em prática muitas coisas que a gente já acredita, partindo de um senso de comunidade, né? O BRI ele já foi criado meio que nesse sentido, e já foi desenhado, né, como uma organização em que esse senso de comunidade já é um pré-requisito para que a pessoa consiga se inserir no ambiente e consiga executar as tarefas. Né? Todo empreendimento ele tem um objetivo, né? E o BRI consegue executar isso a partir desse senso de comunidade, senso de responsabilidade, que é uma das coisas que eu gosto de lembrar bastante, porque não é uma responsabilidade que vem de cima, né, que a gente chama de top-down, mas é uma responsabilidade que a própria pessoa se auto-atribui. Né? E também, quando a gente decide realizar algum projeto, a gente se auto-atribui uma responsabilidade como um grupo, não como somente uma organização. Né? Então, só destacando esses pontos, porque eu já fui bastante contemplado com a fala do Rodrigo nas nossas atividades, e eu gosto de salientar esses dois pontos. Muito bom. A gente já começa, então, falando sobre comunidade, que é algo, né, que você colocou aí, que a gente também preza muito, esse trabalho, esse nosso redor. A gente já começou com uma aula aí sobre trabalho e sangue nos olhos. O Carl comentou sobre transparência, né, o Rodrigo também trouxe isso na fala dele, e como que o blockchain e a transparência elas vão poder contribuir para o mercado? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Só para complementar aqui o que a Manu está falando, para a gente contextualizar um pouquinho aqui do CESULAB, né, a gente está fazendo um processo de inovação onde a gente quer gerar novas formas de negócio, novos modelos, e aí a gente entra nas tecnologias, né? E o blockchain ele tem esse viés de trazer novas possibilidades. Então, eu acho que a gente consegue pensar de uma maneira muito mais profunda nessas tecnologias quando a gente pensa como aplicar elas, né? Então, só complementando o que a Manu já perguntou, como que o blockchain pode nos ajudar a criar novos modelos de negócio, né? Olha, fala em transparência do blockchain, né? Como é que ele te provê isso? Olha como é feito hoje, como é que o blockchain faz, né? Hoje, para você ter transparência, você precisa de um responsável sobre isso. É um cara que vai pegar todos os dados, vai tratar esses dados e vai apresentar esses dados para as pessoas. Por mais transparente que ele seja, vai ser sempre muito difícil para ele ter confiança no que ele está fazendo de quem está lendo, porque você sempre vai poder dizer e falar, mas quem foi que disse, né, que esse cara não está mentindo para nós, né? É aquela coisa do quem vigia o vigia, né? Quer dizer, ele é o responsável, mas quem vai auditar o responsável? E se você seguir isso, vai dar uma cadeia interminável, né? O maior exemplo que a gente tem é o da Enron, que quando quebrou, levou junto a Andersen Consulting, porque os relatórios que a Andersen Consulting assinava como sendo verdadeiros eram falsos, né? Então você tem esse problema. O blockchain não, ele registra as transações e essas transações não podem nem ser mudadas, como os dados crus estão disponíveis para quem quiser mexer e tratar eles. Né? E tratar sem alterá-los, ou seja, você vai poder verificar o que está acontecendo, pode construir um dashboard, pode construir alguma coisa, mas você sabe que aquilo ali é o que aconteceu e não tem como mudar. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, você desperta um negócio que é um ambiente de confiança. Eu sei que eu não vou ser passado para trás, que os meus direitos estão preservados por conta de existir um contrato auditável e as transações podem ser checadas a qualquer momento. Quando você cria um ambiente
de confiança desse nível, que eu sei que eu posso fazer e eu vou ser remunerado pelo que eu fizer, eu vou ser reconhecido pelo que eu fizer, você para de enfiar a faca nas costas dos outros. Você para de competir, você acaba com aquele pensamento que não vai ter dinheiro para todo mundo, que não vai ter recurso para todo mundo, e você começa a entender que não só tem recurso para todo mundo, como quem tiver acesso e fizer a sua parte, será recompensado. Isso já desperta na organização um sentimento do seguinte: deixa eu ver quem não está fazendo a parte dele, porque isso vai me prejudicar lá na frente. Então você acaba com aquela coisa do cara que erra, todo mundo pisa em cima, porque esse não vai ser chefe mais. Você interrompe a escalada em direção aos patamares mais altos de uma hierarquia que na organização não existe. Né? E quando você faz isso, as pessoas começam a colaborar, porque o interesse não é a minha posição hierárquica numa empresa que eu vou ter um salário maior. É eu botar aquele livro na rua, é eu botar aquele curso na rua, é eu executar aquele projeto, porque é aquele projeto que vai trazer receita da qual eu participo de acordo com o que eu fiz. Não tem aquela coisa de você ficar e falar, fulano de tal não faz nada e ganha mais que eu. Se o fulano de tal não faz nada, ele não ganha. Né? E não há como ele enganar alguém e dizer que ele tem direito a alguma coisa, porque está tudo transparente. As tarefas quem executou, né, os projetos, quanto cada um participou, né, as participações ou são medidas objetivamente por meio de ferramentas que estão medindo o trabalho que você faz, ou são combinadas entre todos que fizeram aquela tarefa e todo mundo dá a sua opinião sobre o desempenho das pessoas. Então você tem um ambiente totalmente de confiança e de resolução de conflito de forma, como a gente chama, amorosa, ou seja, voltada para construir uma empresa melhor e não para defender um cargo ou defender uma posição. É assim que você muda, né, a mentalidade da empresa. Não é a tecnologia que faz isso, mas ela dá as condições para que esse processo seja implantado. Muito legal. Teve um papo que a gente teve aqui, só para dar um exemplo, para ver se eu entendi um pouco. O Kleber Marx, que é o presidente do Porto Seco, ele nos falou sobre algumas vontades, umas dores que ele tinha lá e que ele gostaria de resolver através da inovação. E uma delas era criar uma trava eletrônica que fosse inserida lá nos containers para que não corresse o risco que esse container fosse violado durante todo o processo de exportação e pudesse ser inserido drogas lá dentro, etc. Nesse caso, o blockchain poderia ser usado para garantir a integridade desse processo, né, de registrar ali o processo e manter a veracidade de que aquele lacre de fato funcionou, né? Pelo que eu entendi, essa transparência ela acontece dessa forma também, né? Isso é assim que funciona? É o blockchain aliado a um dispositivo que você vai colocar no container. E que na hora que você fizer alguma coisa, ele registra aquela informação, não só que o container foi aberto, mas, por exemplo, a desaceleração dele, né? Se o container desacelera muito rápido é porque ele caiu, pode ter quebrado tudo que está lá dentro. A temperatura, a condição de temperatura, umidade, né, que ele foi transportado. Você imagina um container cheio de garrafa de vinho. Qual o cuidado que você tem que ter com ele? Né? Diferente de um container com cabos de aço. Né? Então, são essas coisas que ele faz. Você usa... o blockchain não faz tudo, tá? Ele não cura caspa, unha encravada, essas coisas. Ele só serve para você registrar o que está acontecendo. Então você precisa aliar ele com inteligência artificial ou com internet das coisas. Fantástico. Você ia comentar, Rodrigo? Um exemplo interessante, até contextualizando com o momento atual, com o início, né, dessa pandemia, teve um grande problema de suprimentos. E principalmente agora nos Estados Unidos, na compra de equipamentos para questão médica, né, ventiladores, etc. E é muito interessante que um dia a gente entrou num questionamento, principalmente eu, por que a gente não colabora? E as pessoas, qual que é essa dificuldade? E as pessoas, você colabora às vezes só mesmo por interesse. E na verdade, a
gente deixa de colaborar por algum medo. E aí vou citar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, foi que alguns hospitais começaram a comprar muitos equipamentos com medo que esses equipamentos faltassem. Por quê? Não há uma transparência na cadeia de suprimentos, ali na cadeia de produção. E aí é interessante que ontem, não por, né, de propósito, estava conversando com o Alan, lá, né, da Inova, e aí a gente estava comentando sobre isso, eu fiz essa pergunta, ele me falou algo muito interessante, ele falou assim a respeito do álcool em gel, que aconteceu, sumiu. E eu, como leigo, né, não sou do setor, imaginava que era falta de álcool, etc e tal. E ele falou assim, não, Rodrigo, o que aconteceu foi a falta de um polímero que proporciona o efeito em gel no álcool. E aí ele veio me contar um caso que a rede, né, de farmácias teve que fazer uma compra de álcool por um valor X, e aí determinada, porque esse polímero era importado, né, e estava em falta, e uma semana depois, uma universidade aqui do Brasil começou a produzir esse polímero. E esse produto que ele tinha comprado por valor de X, 2 semanas depois estava pela metade do preço. Então, assim, como é que a falta de transparência, de saber que você vai ter uma produção de um insumo, de saber que seu fornecedor tem um insumo para produzir, de toda a cadeia, promove, assim, essa perda de recursos, sabe? Então, assim, trazer um pouquinho até para a nossa realidade, para a realidade que foi ali do Alan, é muito interessante como é que a transparência pode proporcionar isso. E não só lá, mas aquela pergunta, quando as pessoas me perguntam sobre o BRI, como é que você tem certeza se um vai fazer, o outro não vai? Eu falei assim, a gente não tem. Na verdade, a gente tem a transparência de que quem está fazendo e quem não está fazendo. E aí, como o Cal disse, cria esse senso, né, de comunidade. Eu vou fazer porque é para o todo, porque eu quero que isso aconteça. Então, acho bem interessante ressaltar isso, sabe? Muito legal. Isso é importantíssimo na cadeia de valores, né? A gente começa a pensar aí todos esses processos e ver a importância desse assunto, né? Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Thiago a respeito das aplicações, né, dessa tecnologia. A gente está no Brasil, que é um país que vive e tem suas maiores economias aí do agro, né? Aqui no CESULEB a gente tem a vertical do agro também, que é liderada pelo Sul, e que faz uso de bastante tecnologia. Como é que o blockchain pode ajudar no agro? Como é que ele pode entrar nesse segmento? Que a gente pensa normalmente produção rural, né? E a maioria das pessoas tem essa visão errada de que a tecnologia não chega até lá, né? E pelo contrário, é um dos setores mais tecnológicos que a gente tem no Brasil. O que você pode contribuir sobre isso? Geralmente quando eu falo do agro, né, voltado para a tecnologia blockchain, como o Cal bem falou e o Rodrigo também, aliado, né, a outras tecnologias, a gente precisa lembrar que a gente tem um processo no agro que é bem claro, né, antes da porteira, durante, né, o processo, durante a produção e depois da porteira, né. Então, quando a gente fala principalmente da rastreabilidade, então a gente começa lá às vezes com insumos e com minérios, com adubos e fertilizantes, por exemplo, que vão ser disponibilizados para a agricultura como insumos, né? Ou o uso de produtos como inseticidas, herbicidas e produtos fitossanitários no geral, né? Então a gente tem toda uma gama de produtos que serve para que o agro produza, né, seus maiores insumos, os seus maiores produtos. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente geralmente ainda está preso a uma realidade muito baseada em papel, digamos assim, né? Então, as notas fiscais, toda a cadeia, ela está muito baseada nisso ainda. E quando a gente começa a pensar nisso, sem querer eliminar o papel do ser humano nisso aí, de fazer a fiscalização, de fazer o trabalho dentro de todos esses produtos, tanto antes quanto depois da porteira, a gente começa a enxergar que esse funcionamento ele pode ser melhorado e pode ser aprimorado para, primeiro, reduzir os custos, né, com essa mão de obra, e também reduzir a ociosidade, porque muitas vezes o papel de um funcionário às vezes é ficar lidando com essas notas e com esses papéis. Então, numa loja, ou por exemplo,
um agrônomo numa equipe técnica que tem que fazer o receituário agronômico, digamos assim, né? E ele tem que fazer isso, o produtor tem que pegar isso aí, tem que ir lá na loja, conferir com o lojista se todos os produtos estão de acordo, se estão prazo de validade, pegar esses produtos, carregar até a propriedade, ou o próprio lojista, ou o próprio consultor pode levar até a propriedade, sendo que esse caminho ele poderia ser encurtado, muitas vezes, ser feito direto. Né? Hoje em dia a gente fala muito de entrega direta, por exemplo, a Amazon com seus drones, não aqui no Brasil, né? Isso não é uma realidade no Brasil, mas a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, uma entrega direta. Né? Então a gente poderia encurtar muita coisa e facilitar muito o trabalho, até mesmo uma questão de financiamento rural. Né? Às vezes, com a transparência que a gente vem falando e com a confiança também, né, a disponibilidade de crédito para o produtor, de acordo com a transparência da sua produção, da sua produtividade, esses processos podem ser facilitados para que o sistema funcione melhor como um todo, né? Como se a gente estivesse, fazendo uma metáfora aqui, lubrificando melhor as engrenagens do processo produtivo do agro, né? E para a venda também, né? Às vezes, quando a gente fala de rastreabilidade, um produto lá no final que o consumidor quer saber de onde que veio, né? De onde que está vindo, se aquela produção é sustentável e por aí vai. Hoje a gente poderia fazer isso com código de barra, mas a gente não tem a confiança ainda de que aquelas informações não foram adulteradas. Né? E como a gente já vem falando, com a transparência e com a garantia de que essas informações elas foram atualizadas e foram feitas com menor risco, né, o consumidor lá na ponta tem maior garantia e maior certeza de que aquele produto está sendo feito da maneira correta, e aí você pode colocar todas as variáveis que você quiser. Trabalho próximo à escravidão, produção sustentável, enfim, e por aí vai. Legal. Deixa eu só tirar uma dúvida, assim, o blockchain ele está ligado totalmente a uma transformação digital, então é um assunto que gera muitas dúvidas, né? A gente sabe que um registro bancário, ele garante que as transações elas acontecem de uma forma corretamente. Vocês estão explicando sobre blockchain, ele seria totalmente diferente de um registro bancário? Bom, primeiro ele não pode ser editado, o registro bancário pode. Começa por aí. Segundo, ele é público, o registro bancário não é. Terceiro, o registro bancário, a liquidação da operação de um cartão de crédito, por exemplo, chega a demorar 5 dias úteis hoje. Né? Quando você passa o cartão na maquininha, até que essa operação tenha sido liquidada em si, né, via bancos, câmara de compensação e todos os intermediários que tem nisso, chega a demorar esse tanto. Né? Só uma transação de cartão no Brasil dá 5 a 6 intermediários, uma transação internacional de 7 a 10 intermediários no meio do caminho. O blockchain, a própria transação se liquida em si. Né? A hora que ela terminou e o recurso foi transferido, aquela operação não tem que passar por uma câmara de liquidação, não tem que passar por nenhum outro tipo de processo, ela já está liquidada em si. Então são essas as maiores diferenças que você tem. O registro bancário, né, você não é dono do dinheiro. Vamos ser claro, quem é dono do teu dinheiro é o banco. A qualquer momento você pode deixar de ter acesso a ele. No blockchain, não. No blockchain, esse dinheiro, uma vez estando atrelado à sua carteira, ele só vai sair de lá, daquele endereço, mediante uma ordem sua com o uso da sua chave primária. Não adianta juiz vir dizer que você tem que repassar os seus bitcoins ou os seus criptoativos para alguém, porque se você não quiser, você não passa e não tem como você acionar alguém para tirar isso de você. Perfeito, Legal. compreendido. Tem perguntas aí no chat. Tio Renato queria fazer uma e parece que o Rodrigo andou fazendo uma. O Rodrigo disse aqui, ó, outra questão que é importante é sobre a era que vivemos. Vivemos na era do conhecimento, dos bens intangíveis e da economia da abundância, e a única forma de monetizar um bem intangível
sem nenhum centralizador é via blockchain. É isso aí? Vocês concordam? Eu vou deixar os outros dois falar, senão só eu falo. Tá, eu concordo, sim, e não vou entrar no assunto que seria blockchain, mas é uma via que a gente acredita. E aí, por exemplo, tem um projeto acontecendo no Canadá, uma empresa na área de saúde, que o que ela faz? Ela utiliza os dados de saúde de cada usuário. Então, por exemplo, eu estou ali monitorado os meus batimentos cardíacos, ou a prática de exercícios físicos, a minha alimentação, etc. e tal. Isso para algumas pessoas seria só algo individual. Você está tentando fazer algo melhor para a sua saúde, para a sua vida. O que acontece? Ela está criando valor para isso. Por quê? Entende? Se você cuida melhor da sua saúde, você tem uma grande possibilidade de utilizar menos vezes o sistema de saúde, por exemplo. Então, isso gera um custo. E aí, o que ela faz? A partir desses dados, ela consegue implementar práticas melhores, e aí para ser usado como descontos em planos de saúde. Isso também, até nesse caso desse projeto, as pessoas que fazem isso, elas são retribuídas com um monitoramento através de profissionais da área de saúde, como nutricionistas, tem alguns créditos em algumas academias, e isso com pessoas, em média, que estão ali, passaram dos 40 anos, têm algum problema de hipertensão e não utilizam remédios. Então, assim, algo que seria algo individual, que muitas poucas pessoas veriam, ou quase nenhuma pessoa veria uma forma de monetizar isso. Como é que eu ganho dinheiro correndo? Como é que eu ganho dinheiro comendo melhor? Como é que eu ganho dinheiro cuidando da minha saúde? Isso está acontecendo num projeto no Canadá desta forma. Então é só a gente entender que quando você ganha um benefício numa academia, um plano de saúde com desconto ou uma consulta no nutricionista, isso é monetizar, isso é gerar valor, então você já começa a ter isso, entendeu? É transformar aquilo que muitas das vezes parecia ser tangível em uma monetização tangível, sabe? Real. Acho que uma coisa importante que o Rodrigo está ressaltando aí, o Rodrigo Silva, né? E que também é o Rodrigo do chat que fez a pergunta, porque se fosse comparar, né, a gente tem a blockchain, eu vou fazer outra metáfora aqui comparando com a internet. A internet é um protocolo que permite que a gente, permitiu, né, e ainda permite que a gente transfira informações de um lugar para o outro. Tá? Com a blockchain, né, desde 2008, quando o Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin e tudo mais, colocou isso, tornou possível que a gente trocasse não só informações, mas que a gente também trocasse valores. E aí, essa criação, né, possibilitou que a gente começasse a não enxergar, porque isso a gente já enxergava o valor. Então, por exemplo, falando por mim, eu saí de São Paulo e vim para Lavras buscando, primeiro, uma melhor qualidade de vida, porque eu já estava cansado de São Paulo e da correria e tudo mais, mas isso é um valor meu, né? E já havia valor nessa qualidade de vida, no ar mais puro, menos estresse, menos transporte público, por aí vai, menos poluição, e eu já via valor nisso. Então, com a blockchain, o Bitcoin, foi possível trocar valores, trocar dinheiro. E aí a gente começou também a colocar na blockchain outros tipos de valores, que é o que o Rodrigo está falando, que os dois Rodrigos estão falando, que são algumas coisas intangíveis. Né? Então, por exemplo, colocar valor, entre aspas, nessa qualidade de vida. Então, quando a gente começa a colocar isso, começa a colocar, por exemplo, um token, em que a pessoa que dá os seus dados para aquela rede, ela cede, né? Ela não dá, ela cede os dados, ela permite que aqueles dados sejam monetizados e retornem para ela com algum benefício, igual a gente faz hoje em dia com DOTs ou com Melios, né? Que a gente paga alguma coisa e a gente recebe de volta. Só que a gente está inserindo outras realidades e outros valores nessa rede. E foi isso, uma das coisas que a blockchain permitiu, que é o que a gente está falando dos intangíveis, né? Que na verdade nada mais é do que uma transação, uma troca que a gente faz. Legal, dá para entender de uma maneira bem mais clara quando vocês trazem esses tipos de exemplo, né?
Quando a gente pensa numa tecnologia que é tão disruptiva, e aí a gente pensa aí na máquina, né, no centro do processo, como o exemplo que o Carl deu do Terminator e Matrix, que são casos que são errados aí para a gente. Quais que são as barreiras que o blockchain enfrenta, por exemplo, na área jurídica ou na área de segurança, né? Quando a gente começa a colocar tantos passos importantes para uma função automatizada, quais são essas barreiras que a gente pode enfrentar? A principal é cultural. A principal mesmo é você convencer as pessoas desse jeito. O Rodrigo e o Thiago podem dizer a porrada que é você se acostumar a funcionar desse jeito, né? E o que trabalha com um cara grande, grosso, gordo que nem eu, é que eu dou mesmo e não quero nem saber. Mas você precisa de um processo de conscientização. Você precisa olhar para o cara e falar: você não precisa pedir autorização para trabalhar nessa organização. Os dados que estão lá são confiáveis. Você tem que trabalhar num ambiente aberto. Você tem que se permitir entender os impactos do que essa tecnologia traz, né? E olhar mais pelo lado do modelo de negócio e menos pela firula tecnológica. Né? Todo mundo costuma dizer: isso não é blockchain, isso é DLT, isso é aquilo, mesmo não interessa. O que a gente está buscando é o resultado disso. Né? Qual o caminho tecnológico? Isso é dar na mão do cara que entende de tecnologia. Né? Se você tem que ir do ponto A para o ponto B, eu não preciso entender de mecânica para ligar o carro e ir. Né? Não quero discutir qual é o carro, não quero discutir coisa nenhuma, eu quero discutir como eu chego. Não qual é o método mecânico que vai me levar de um lado para o outro. Né? Então a gente se perde muito nesse tipo de discussão, em vez da gente ficar discutindo modelos novos, formas novas de fazer as coisas com a tecnologia nova. O duro é que fica todo mundo tentando fazer o novo do jeito velho. Então, eu vou implantar blockchain. Ok. Então eu quero meus dados, que eu não vou deixar ninguém mexer nele. Então usa o teu SAP, não enche o saco. Né? Vai montar o teu mundinho lá, vai ficar isolado lá e deixa a sociedade passar. Depois você entra para os livros de história como mais uma empresa que não deu certo. Não tem problema. O mundo efetivamente mudou. Né? O blockchain não veio trazer a transformação digital. Ele e a Covid vieram forçar a gente a aceitar que ela já está aí. Né? Não inventaram nenhuma ferramenta nova para essa quarentena, pelo que eu saiba, além do TikTok, que isso é coisa do satanás. O resto não estava. Né? Por que agora a gente está usando? Né? Por que agora alguém virou e falou: deu para vocês não vão mais no escritório. Vocês vão ter que resolver seus problemas em casa. Vai ser uma situação limítrofe? Vai, mas pelo menos a turma aprendeu: olha, dava para eu fazer isso já faz uns 5, 6 anos. Mas eu não tinha coragem, eu não conseguia dar esse salto, eu não conseguia tomar a decisão de abandonar o jeito velho, né, e fazer o novo do jeito novo. E a gente está prototipando modelos de negócio dessa forma. Né? Não vou fazer nenhuma crítica a ninguém, mas toda vez que eu ouço falar de inovação, a primeira coisa que o cara faz é estabelecer uma hierarquia vertical. Vou montar a minha startup. Então eu sou o CEO, embaixo de mim tem um CFO, depois tem o COO, depois tem o CTO, depois tem o CIO, e falta neguinho operacional, né? Porque ele só pode pagar 5 caras, né? Então, em vez de ele ter 5 índios, não, ele tem um cacique mais 4 chefe para mandar sei lá em quem. Né? A gente já começa estabelecendo né? E a inovação acaba ficando pelo puff rosa na sala. Fala-se em fintech, por exemplo. Né? Toda fintech quer estar na Faria Lima, quer estar na Savassi, quer estar no Leblon. Né? Ninguém quer estar no Cantagalo, no Jardim Ângela. Né? Ninguém quer ir para a periferia, quer olhar novos modelos de negócio
distribuídos. Não, o cara quer colocar ali um cartão de débito para pessoa jurídica. Nós estamos fazendo outra coisa. Nós estamos olhando e falando qual é uma organização que todo mundo pode entrar, que não tem barreira, que o cara que está na periferia pode fazer o negócio dele na periferia. Como é que é esse modelo? Né? Como o blockchain ajuda esse cara? Não como esse cara se adapta ao blockchain, mas como o blockchain serve a ele. Como a gente dá acesso, como a gente distribui informação. E aí, a hora que você fala isso, você já vê nego suando, você vê cara passando mal. Ah, mas você vai dar informação para todo mundo? Ah, mas você não vai pelo menos pegar os caras que falam inglês? Né? Tem gente que não, no BRI que não fala inglês e participa de tradução. Discute com, metodologia com o Canadá em live e eu não ajudo. Né? Encontrem-se os seus meios, interajam entre vocês e resolvam. Porque senão é muito fácil, né? Você olha para o papai e automaticamente estabelece um centro. Eu sei para quem eu correr em caso de necessidade. Não tem para quem correr em caso de necessidade. Olha para o lado, se ajudem, a gente precisa desse projeto andando, todo mundo tem que entender o que está acontecendo. Se o cara não fala inglês, alguém fale por ele. É esse tipo de ação colaborativa que a gente vê nascer todo dia. Eu morro de orgulho das pessoas com quem a gente se relaciona no BRI por conta disso. Não tem dificuldade que não é superável ali, porque todo mundo aprendeu a colaborar. A gente está num momento, vocês estão uma coisa aí, Carl, que é muito implementado, assim, obrigatoriamente no momento que a gente vive, né? Que é mudar as coisas do dia para a noite, tentar implementar tudo, e a gente percebe que, como você disse, o Brasil está tentando implementar isso aqui, né? Essa cultura do blockchain no dia a dia e tudo mais. Como que vocês veem o Brasil em relação ao mercado de países mais desenvolvidos, por exemplo, em relação a isso? Sei lá, como Singapura, como que é a visão de vocês em relação ao Brasil, a essa implementação no Brasil aqui para os mercados de fora? Existe uma diferença gritante dessa implementação do dia a dia, dessa cultura, dessa forma de se relacionar no Brasil hoje com os países, os mercados de fora? Bom, eu sou suspeito para falar. Eu acho que nós estamos na idade da pedra. Nós estamos tão para trás que a gente não consegue saber quanto é, porque a gente não enxerga mais quem está na frente, porque exatamente a gente não se relaciona. Não tem isso, né? Então, fica todo mundo esperando o governo federal fazer alguma coisa, ou o governo estadual fazer alguma coisa. Aí o governo federal faz alguma coisa e a gente vira e fala, não vou seguir porque eu não gosto do presidente. Ou não vou seguir o governo estadual porque eu não gosto do governador. Entendeu? É coisa desse nível. Então, hoje, você vai falar em todo mundo quer fazer a sua casinha, né? Você fala que tem que formar hubs de excelência, que você tem que formar os competidores, têm que conversar para não gastar dinheiro em dobro, e eles não fazem isso. Né? Não senta todo mundo na mesma mesa e fala, vamos estabelecer um padrão e seguimos daí. O que acontece é, eu vou fazer o meu, faço com essa empresa, porque também a empresa de tecnologia acha que ela vai fechar uma porta, ou seja, se eu pego a cadeia do agronegócio e eu consigo implantar num grande cliente, todo mundo vai ter que fechar comigo. E aí eu virei dono daquilo lá. Então, fica essa coisa, esse joguinho de eu sou mais esperto que o outro e a gente vai perdendo tempo. Nos Estados Unidos, a gente está apoiando uma empresa de 500, são 500 empresas numa associação que chama Blockchain for Transport Alliance. E tem nessa associação empresas que não falavam entre si, o UPS, DHL, Federal Express, você tem a Maersk, que compete com essas empresas no modal, e estão todas sentadas discutindo qual que é o padrão dos nossos dados, porque tecnologia a gente não compete mais. Nós vamos ter que competir em nível de serviço. E esses caras estão falando sobre blockchain. Aqui não consegue-se nem que as associações ou os sindicatos se filiem a essa instituição internacional para que a gente use os mesmos padrões para diminuir a carga de burocracia entre o exportador brasileiro e o importador externo. É muito legal a gente pensar que
gostei muito disso que você falou, de fazer o novo, mas da forma velha, né? Aqui no CSULab a gente veio com essa proposta de inovação aberta, onde todo mundo senta junto na mesma mesa, num coworking ali, para discutir suas dores, seus problemas, de repente um ajuda o outro, porque se a gente for fazer inovação aberta, a gente consegue resultados muito mais rápidos e muito mais barato, né? Então, eu acho que o primeiro passo é conseguir mudar aí essa mentalidade de concorrente, né, de achar que um pode ser dono do mercado, e não é bem assim, né? É muito interessante esse papo. Olha, esse negócio do novo no velho não é coisa minha, hein? Isso daí está em Josué 9, versículo 4, né? Que ele fala de você não joga vinho novo sobre odres velhos, porque os odres se rompem e o vinho se perde. Está na Bíblia. Tá? Se está lá, e a gente continua errando. Mas o GB está falando uma coisa aqui. GB, não tem processo seletivo, bicho. É só falar, eu quero participar e vir. Isso é que nem roda de samba. Pega, senta, pega o violão e começa a tocar com a turma. Eu vou só ler o comentário aqui dele para o pessoal que vai assistir no YouTube também entenda o que a gente está falando. Então ele disse aqui, ó, numa DAO não é preciso seleção. Quem se identificar e quer contribuir é livre para entrar e sair e participar dos projetos conforme seu interesse e disponibilidade. Lembrando da autorresponsabilidade. É isso aí. Se quiser participar do BRI, é só entrar em contato com a gente. Isso é isso que eu ia falar. E é muito interessante porque a primeira vez que eu tive o contato, eu escutei isso, que se vira, né? Vai lá e procura resolver o que você acha, o que você entende que precisa ser resolvido, e ter essa noção também de investir horas, sabe? A gente está muito naquele modelo antigo de entrar num projeto, quanto que eu vou ganhar? Não. Participa do todo, investe ali seu tempo, todo o seu capital intelectual, o que for social, entendendo que numa hora isso é transparente, vai ter o retorno. Então isso traz uma mudança. É onde é que o Cal comentou, o Thiago comentou, você começa a ter um cuidado com o todo, ou bem comum, igual a gente chama, entendeu? Então, assim, isso me cativou muito como empreendedor, então é muito interessante você ver essa mudança de paradigma. Isso transforma tudo. Você entra com outra concepção. Bom, GB, então você já sabe aí aonde você tem que ir, né? Quem você tem que procurar. Legal demais. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, né? A gente já falou de muitas coisas, de tecnologia, de novos negócios. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os empreendedores que estão pensando em inovação, que estão pensando em como rever o seu modelo de negócio, como que ele vai estar daqui a 10 anos, ou como que ele vai criar o seu negócio agora. Que mensagem vocês deixam para eles para que a gente possa atingir esse nível de maturidade que a gente vem comentando aqui durante o nosso papo? Quer começar aí, Rodrigo? Posso. A mensagem que eu gostaria de deixar é que, independente de tecnologia, sabe? A gente falou de blockchain, vamos falar de internet das coisas. Eu acho que o futuro para se empreender é em valorização das pessoas. Não é colocar ninguém no centro, de forma alguma. Não é isso, mas valorizar quem está ali participando, sabe? Entender que cada um pode participar e trabalhar dessa forma. Às vezes eu vejo muitas pessoas aí, como o Cal disse, o Thiago, inovando em cima de um modelo antigo. E esse modelo antigo, na maioria das vezes, ele não dá o devido valor às pessoas. E como uma vez eu escutei de uma professora, não existe instituição nenhuma que não necessita de pessoas e que não faça algo para pessoas. Então, a gente começar a entender isso, na minha concepção, a gente já começa a dar esse passo para o futuro. Principalmente para quem quer empreender. Mas de uma maneira verdadeira, né? Não é dessa maneira, como diz o puff rosa ali na sala. Não isso só. Da minha parte, na mesma linha do Rodrigo, só que salientando, né, que não importa a ferramenta que a gente escolha, você pode usar uma ferramenta antiga
e inovar ou usar uma ferramenta nova e continuar repetindo os mesmos erros. Então, é uma coisa que a gente fala, né? Até o LinkedIn listou a blockchain como a skill, né? A competência mais importante de 2020, segundo os empregadores que estão na rede do LinkedIn. E só que ela foi colocada como uma hard skill, né? Uma competência dura, ou seja, uma parte técnica. Né? Só que a gente sempre lembra, nas nossas conversas anteriores também, em outros canais, em outras lives e outros conteúdos que a gente criou, que tudo isso que a gente falou aqui também tem muito mais a ver com uma soft skill, né? Com essas habilidades de trabalhar com pessoas, com a habilidade de enxergar outros paradigmas dentro da realidade que a gente está vivendo. Então, a blockchain é uma ferramenta útil, como muitas outras ferramentas tecnológicas que a gente tem, mas que se a gente não mudar também as soft skills para melhor, a gente vai continuar repetindo os mesmos erros. Eu diria que quem quer empreender na sociedade industrial que a gente viveu até final dos anos 90, era um posto muito solitário, né? Você subia na cadeia de uma pirâmide e você ficava lá na ponta sozinho, né? Com todo o risco, toda a responsabilidade e não tinha os pares com quem compartilhar as coisas, porque você não podia demonstrar fraqueza. Hoje a gente está numa era em rede, não tem pirâmide, né? Não tem barreira, você pode se relacionar com todo mundo, você pode conversar com todo mundo de igual, você pode compartilhar o risco compartilhando os resultados. Né? E você tem como fazer isso gerando confiança, gerando comprometimento com as pessoas. Então, o meu conselho vem muito de um ditado que a gente usa muito, né? Que eu digo que sozinho a gente não consegue nem ser corno. Né? Começa a se relacionar, começa a interagir e começa a procurar seus pares. Né? Começa a procurar gente que quer participar do seu empreendimento porque ele quer investir a vida dele nisso. Né? E não está ali para vender o tempo que ele recebeu de graça do Senhor. Porque isso é apropriação indébita. Né? Isso ele está abrindo mão da missão, ele está abrindo mão da individualidade dele para receber algum dinheiro pelas horas dele. E ainda reclama de que quem paga está pedindo para ele fazer alguma coisa. Então se afasta desse tipo de gente, procura gente que enxerga, né, que ele recebeu uma dádiva de tempo e vai investir nisso, e vai investir esse tempo para produzir algo melhor para ele e para a comunidade. Né? Tá cheio de gente assim, tá cheio de pares assim, e a grande vantagem é que hoje a gente tem como medir e tem como entregar para essas pessoas o que elas buscam quando entram num empreendimento, numa coisa assim. Bom, é isso aí, né? Mensagem foi dada. Muito fundo, né? Fica todo mundo quieto depois que eu falo. Impactados. Flexível. Só cortando Rodrigo já o Gama. Thiago. Desculpa, pode falar, Manu. Não, pode ir, Thiago. Eu ia só ler o comentário do Rodrigo Gama aqui, que ele disse: a reflexão é, vocês querem ser mais um pagador de contas ou querem sair da caverna? Eu ia falar, era nessa linha também, né? Nós tivemos aqui realmente uma aula de que nós precisamos primeiro mudar a nossa forma de enxergar o mundo colaborativo, o mundo corporativo de uma forma mais colaborativa, né? A gente sabe que o blockchain ele vai impactar profundamente as nossas relações, sejam nas nossas vidas, nas nossas formas de trabalhar, nos nossos meios tradicionais, uma coisa que a gente está vivendo agora muito gravemente, e a gente precisa realmente abraçar e sair do tempo da caverna, como o Rodrigo Gama citou aqui, e o Cal também comentou, né, dar esse salto aí, principalmente no nosso modo de ver e de se relacionar. Eu agradeço muito de verdade pela aula, gente. Para mim foi assim um grande aprendizado, enriquecedor ter esse tipo de pensamento, né? Sair desse puff rosa e de todos esses termos aí que nós temos hoje em dia tradicionais e fixos na nossa vida que vão nos atrasando em relação a colaborar, a realmente crescer junto, a entender como crescer. Você precisa do outro e todo mundo vai subindo na mesma medida. Muito legal. A Manu já falou tudo que eu acho também, que foi muito positivo.
A gente conseguiu bater um papo que foi desde de entender exatamente do que a gente estava falando ali, como aprofundar e pensar nessas metodologias e nesse mindset. Então, acho que foi muito produtivo. Eu agradeço demais a presença de vocês. A proposta do Papo 4.0 é trazer profissionais referências que consigam complementar todo o ecossistema de inovação e todas as nuances que compõem esse ecossistema, né? Eu acho que esse bate-papo foi muito certeiro nesse ponto. Eu quero dizer para o pessoal que está nos assistindo aqui que esse vídeo vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho. Se alguém perdeu, você pode mandar o link e compartilhar esse papo lá. E falar também das nossas redes sociais do CSU Lab, onde é postado todos os dias lá o que a gente está fazendo, quais são as nossas ações, como é que a gente está fazendo para tentar alavancar, junto com esse ecossistema, o desenvolvimento de negócios e de soluções aqui para o sul de Minas. Então, estão todos convidados, as nossas redes sociais são CSU Lab, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. E eu espero vocês aqui na semana que vem de novo, na quinta-feira, né, Manu? A gente tem uma nova edição do Papo 4.0, quinta-feira, às 2 horas. Beleza? Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, pessoal aí do BRI. Espero que vocês tenham se divertido aí também, como a gente se divertiu. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Muito obrigado. Para a gente é muito importante ter Obrigado, a participação de vocês aí, para a gente fomentar mesmo, né, essa nova cultura, essa nova ideia aqui, principalmente para a nossa região aqui do sul de Minas. Então, muito obrigada, a participação de vocês é fundamental. Obrigado. Um abraço.